Boa noite a todos, você pode se sentar. Gente, que bom estar aqui. Eu não sei você, mas essas últimas semanas a gente teve o retiro, essa semana tivemos o Presence, tivemos vigília da SDA. Então, temos experimentado um tempo de abundância espiritual, um tempo onde temos sido muito alimentados e um tempo especial onde Deus ele tem enriquecido os nossos corações, a nossa mente e nos levado realmente a um crescimento na revelação dele. Hoje nós vamos dar, creio eu, continuidade àquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Vamos estar falando hoje sobre amando cada vez mais. É interessante porque, sem combinar nada, ontem nós tivemos o Gabriel aqui do Link ministrando aos adolescentes, e ele falou sobre como amarmos mais. A Isa também iniciou o culto, também sem combinarmos, falando sobre o ser família, e nós vamos também hoje termos essa reflexão sobre esse mesmo assunto. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, e vamos estar então refletindo no capítulo 1, a partir do versículo 9, que é onde Paulo ele está fazendo uma oração. Ou melhor, ele está dizendo à igreja de Filipe o que ele orava, o que no tempo dele de oração ele clamava por aquele povo, por aquela igreja. Então abra aí a sua Bíblia, Filipenses 1, a gente vai ler do 9 ao 11. Estou acompanhando aqui na versão NVI, você pode acompanhar aí na sua versão, tá? Então, Filipenses 1, versículo 9, diz assim: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Amém? Então, Paulo, ele está enviando uma carta. Paulo ele está preso, mas ele está escrevendo a essa igreja. E eu acho interessante como ele começa esse versículo. Ele está dizendo assim: esta é a minha oração. Então ele não está falando de algo que ele quer mandar, algo que ele pensou. Não, ele está falando sobre algo que ele orava no seu íntimo. Que quando ele parava ali, eu não sei se Paulo tinha caderninho de oração, mas quando ele se colocava diante do Senhor para orar por aquela igreja, e aquilo que a gente fala quando estamos em oração, quando estamos diante do Senhor, é realmente algo que nós valorizamos. Então é como se Paulo está falando: olha, quando eu vou diante do Senhor, interceder, orar por vocês, é isso que eu falo. Então eu vejo que Paulo ele está abrindo nessa carta aquilo que é algo valioso no coração dele. Aquilo que é algo especial que ele levava no seu tempo íntimo com Deus sobre aquela igreja. E aí ele continua. E o que ele começa dizendo então é o que leva o tema dessa mensagem. Ele diz que o amor de vocês aumente. A gente vê que a ideia, que o espírito dessa carta, o coração de Paulo, não é uma repreensão. Ele não está repreendendo, ele não está dizendo assim: olha, vocês não amam e precisam aprender a amar. Ele está dizendo que o amor que vocês já têm. Então Paulo reconhece que nessa igreja, que nessa família espiritual, já havia um nível de amor entre eles. Já havia um coração amoroso. Mas mesmo já havendo amor entre eles, Paulo está falando: vocês ainda podem amar mais. E eu acho interessante destacar isso, porque
o meu coração também para trazer essa mensagem, para trazer essa palavra, é bem parecido com aquilo que Paulo pensava sobre Filipe. É aquilo que eu vejo no nosso meio. Quando eu olho para nós, quando eu olho sobre essa família que a Isa colocou aqui, que temos construído, eu vejo já o amor de Jesus presente. Eu vejo uma galera que ama, que acolhe, que se importa e que tem se esforçado para amar e para aprender esse amor cada vez mais. Então a gente precisa entender isso, que o espírito daquilo que eu quero trazer não é dizer que não amamos. Assim como não era a ideia de Paulo aos filipenses. Mas a ideia aqui é trazer que mesmo aonde há amor, o amor não é algo estático. Não é só sobre assim, eu já amo. A questão do amor é que é algo que nós podemos progredir. Eu já amo, mas eu ainda posso amar mais. E esse é o nosso desafio. Talvez esse amar mais não seja no sentido só de aumentarmos a quantidade daquilo que já fazemos para demonstrar amor, sabe? Então, talvez quando você vai pensar sobre como eu posso amar mais. E aí ontem, inclusive, o Gabriel falou um pouco sobre isso. Né? A gente pode, tem até aquele livro As Linguagens do Amor, né? Eu posso declarar mais palavras de amor, eu posso ter mais gestos de cuidado, né? Presentear alguém. Então você pode calcular aí, de acordo com o seu jeito, de acordo com o teu contexto, como você poderia amar mais, né? Eu, essa semana, e se você é marido, você sabe que uma das linguagens do amor do marido para com a esposa é entrar em todas as lojas que tem na rua, no shopping. Essa é a linguagem do amor. Então, essa semana eu tive uma semana especial onde eu amei mais a Jaqueline entrando em todas as lojas. Com paciência, sem cansar, sem reclamar. Ainda falava assim, amor, você não quer entrar em mais uma? Vê naquela ali se tem. Não compramos muita coisa, mas olhamos tudo. Então é bom, é sempre importante destacar isso. Então é uma forma de amar. Então quando a gente pergunta assim, se Paulo estivesse aqui falando, olha, você precisa amar mais, olha, Isa, você precisa amar mais, Júlia, você precisa amar mais, Igor, você precisa amar mais, você pensaria, como eu posso então amar mais? O que eu posso fazer? Talvez não seja só uma questão de quantidade daquilo que eu faço, mas eu considero também que esse amor de família, esse amor daquilo que nós queremos construir, uma cultura de discipulado, depende sim de quantidade, mas é um amor que ele amadurece. Ele tem características de amadurecimento e não apenas de mais quantidade. E essa pergunta do como amar mais então? Por onde eu começo a amar mais? O próprio texto já nos dá. Paulo ele dá uma ênfase. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Preste atenção. Paulo não está falando assim, olha, que aumente o amor, o conhecimento e a percepção. Não é isso que está escrito. Paulo está dizendo para aumentar uma coisa só, que o amor de vocês aumente. É aí que vem a pergunta, como? Por onde? Ou em que sentido aumentar esse amor? E aí é que entram essas características, que aumente em conhecimento e aumente em toda percepção. E talvez quando a gente para pensar sobre como aumentar, sobre como amar mais, talvez essas características a gente não pense muito sobre elas. Talvez você nunca tenha pensado que o conhecimento e a percepção são características de amar, de amarmos mais, ou do amadurecimento desse amor. Mas a gente vai refletir hoje então e a gente vai entender o que é esse amor em conhecimento e o que é
também esse amor com toda a percepção e que gera dentro de um ambiente, dentro de uma família, quando nós temos um amor nesse formato. Primeira coisa, então, quando nós falamos sobre esse amor em conhecimento, fala de um amor que ele tem fundamento. É um amor que ele tem critérios, é um amor que ele não é um mero sentimento, mas ele tem uma verdade, ele é fundamentado em algo. O amor de Deus, e aqui Paulo está falando sobre amar com o amor ágape, o amor de Deus, ele tem uma forma certa de se amar. Ele tem uma característica que, à medida que nós conhecemos a Deus e conhecemos a sua vontade, esse amor é manifesto em nós. Então não é uma mera emoção, não é apenas um sentimento. E por que é importante, então, termos esse amor em conhecimento? Porque nós vemos muitos tipos de amores, talvez, que são amores desprovidos do conhecimento. São amores simplesmente baseados na emoção. E aí o que acontece? Acontece que muitas vezes, porque esse amor é desprovido de conhecimento, parece que tudo é válido em nome do amor. É como se o amor fosse aquilo que regulasse o nosso comportamento, e muitas vezes nós vemos ideias ou ideologias que tentam, a partir do sentimento de amor, dizer aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não desaprova. É como se o amor, o fato de amar, o fato de eu ter um sentimento por alguém ou por uma pessoa, fosse algo superior. E a partir disso, a partir do sentimento que eu tenho, então, eu passo a definir aquilo que Deus pensa, ou aquilo que Deus deveria pensar, quando na verdade é o contrário. Primeiro, eu conheço a Deus. Primeiro, eu conheço a sua vontade. Primeiro, eu conheço o que Deus diz e pensa sobre amor, para a partir disso eu avaliar a minha vida e o meu coração e definir se eu estou amando de verdade ou não estou amando. Quer ver um exemplo? Relacionamentos abusivos. É um grande exemplo disso. A pessoa que ela fala, eu amo, mas ela tem um sentimento abusivo, possessivo, o que ela diz? Que aquele comportamento é por amor. É porque eu amo tanto que eu quero proteger. É porque eu amo tanto que eu tenho medo de perder essa pessoa e por isso eu quero estar muito perto, por isso eu quero controlar, por isso eu tenho que saber onde a pessoa está, mas é tudo por amor. E a pessoa que está sendo amada, muitas vezes assim, sofrendo disso, ela está desesperada, ela tem medo, ela tem um sentimento que ela não consegue discernir. E aí a gente vê de um lado uma pessoa com medo de perder e a outra pessoa com medo de abandonar porque não sabe o que vai acontecer com ela. É um sentimento que prende, é um sentimento que a pessoa pode chamar de amor por querer ter aquela pessoa na vida dela, mas é um amor sem conhecimento. Porque o verdadeiro amor, o amor de Deus, é o amor que lança fora todo medo. Então, se eu estou vivendo uma realidade assim, há um sentimento que parece ser amor, uma emoção que eu posso chamar amor, mas não é um amor verdadeiro, porque não passa no critério do conhecimento. Agora, quando há um amor de Deus, quando há esse amor que Deus derramou por nós, esse amor altruísta, esse amor sacrificial, o efeito é outro. Porque quando nós recebemos esse amor de verdade, nós podemos compartilhar, esse amor passa a ser conhecido por todos. E olha o que vai estar escrito em 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. O que eu acho interessante é porque é necessário
conhecermos e amar na maneira que Deus ama, porque o amor, ele constrói o caminho da confiança. Nisso, conhecemos e confiamos nesse amor. Não é um amor que eu conheço e eu tenho medo. Não é um amor que eu conheço e eu me afasto. Não é um amor que uma hora eu amo e outra hora mudou o ambiente, outra pessoa entrou na minha vida e eu já não amo mais. Não, não é assim. É um amor que tem um compromisso. Uma vez que eu reconheço que Deus ele me ama, o que eu faço? Eu entrego a minha vida a esse amor. Eu conheço esse amor e eu confio nele. Ou seja, quando eu amo com conhecimento e eu digo para alguém, eu falo, olha André, eu te amo. De que amor eu estou falando? Eu estou falando de um amor que é só uma emoção? Eu estou falando de um amor que é só algo passageiro? Ou eu estou falando desse amor de Jesus? Porque se eu estou falando para o André, olha André, eu te amo, pode contar comigo, estamos juntos, é algo que não tem compromisso, é algo que depois pode mudar. Agora, se eu decidir amar em conhecimento, nesse amor ágape do Senhor, eu estou dizendo para o André, eu te amo. E ele pode dar uma resposta o quê? Se você me ama no amor de Jesus, então eu confio nesse amor. E eu passo a ser responsável pela expectativa que eu gerei no coração do André. Quantos aqui estão entendendo? É um amor que tem um compromisso. É um amor que não é apenas algo da boca para fora, mas é um amor que gera uma confiança. E eu creio que Jesus quer que amemos com conhecimento, porque o ambiente, uma cultura de discipulado, é uma cultura de confiança. É uma cultura de comprometimento. É uma cultura que vai além do tamo junto, do conta comigo, mas é uma cultura onde nos responsabilizamos uns pelos outros. E eu posso olhar nos olhos de alguém, do meu irmão, do meu amigo de ministério, daquele que está na minha célula, e eu confio. Porque é um amor, não apenas passageiro, mas um amor de quem se comprometeu e assumiu uma responsabilidade. Então, essa é a primeira parte. Um amor em conhecimento, que estabelece um ambiente de confiança. E aí ele continua. E o amor também em toda percepção. O que é então a percepção? A percepção fala dessa percepção moral. Fala de enxergarmos e não sermos indiferentes ao pecado do nosso irmão. Então, quando eu falo assim, olha, cara, eu te amo, eu me comprometo em te amar, eu estou estabelecendo o quê? Eu vou te amar como Jesus ama. Eu estou entregando a você um amor que você pode conhecer e confiar. Só que esse amor que vem com esse conhecimento, ele vem também com uma percepção, que é a percepção moral. Eu te amo e me comprometo com você, mas eu te vejo. E eu não sou indiferente ao pecado na sua vida. E eu também não sou indiferente às virtudes. Esse amor que Paulo está ensinando é um amor que não é cego. Sabe? O amor, assim, esteticamente falando, o amor pode até ser cego. Não tem problema nenhum. A maioria aí deu glória a Deus. O menino ali, ó. Glória a Deus, Senhor Jesus. Brincadeira, gente. Vocês são lindos. Agora, o amor, ele não ignora, sabe o quê? As virtudes de Cristo na vida do outro. Quando eu amo com percepção, eu olho as qualidades de Cristo na vida do outro e eu reconheço aquilo que o outro tem e eu posso aprender com ele. E eu reconheço com tanto amor que eu não me sinto menor. Eu não tento competir. Eu não me sinto humilhado, eu não me sinto inferior, mas eu consigo reconhecer e valorizar o outro. Da mesma forma, esse amor,
ele não ignora quando o meu amigo, quando o meu irmão está indo numa direção errada. Está tomando decisões que desagradam a Deus. Está se afastando da comunhão. E aí quem ama é aquele que, uma vez que vê as imperfeições no outro, que vê as imperfeições na família, ele sabe, na sabedoria e na maneira correta, se colocar para muitas vezes corrigir, como ferro afia o ferro, para ser um atrito, para que a pessoa não vá deliberadamente para o erro, mas ela se coloca na frente, para que haja uma barreira, para que haja algo, cara, você pode fazer diferente, cara, você pode ser melhor, cara, você pode melhorar, mas tudo isso só funciona se a base for o amor. Porque a percepção, olha só, se Paulo estivesse falando assim, olha, aumente a percepção, e essa percepção fosse sem amor, o que levaria talvez? Talvez a um moralismo vazio. De eu olhar o erro do outro para condenar. Se fosse sem conhecimento, eu olharia o erro do outro, eu condenaria e eu deixaria para lá. Por quê? Porque não tem comprometimento, não tem o amor em conhecimento. Agora, esse amor que Paulo está falando é um amor que se compromete, mas é um amor que enxerga as virtudes e enxerga também as imperfeições. Agora, a diferença e o cuidado que nós temos que ter é que nas nossas relações, e a gente chama quase tudo de amor. Às vezes a gente fala assim, pô, eu gosto muito de churrasco, eu amo churrasco. E a gente está se comprometendo com o outro, não, quando eu falo que eu te amo, eu estou falando igual eu amo churrasco, igual eu amo meu tênis, né? Essa é a questão da linguagem. Mas, porque às vezes a gente está chamando de amor aquilo que é só o gosto. Então eu falo assim, eu amo muito, aquilo que eu gosto muito, na verdade. E aí, o problema disso é que o gostar, ele não tem as mesmas características do amar em conhecimento e percepção. E dependendo, o gostar muitas vezes se torna completamente cego. Involuntariamente, mas muitas vezes até intencionalmente. Vamos lá. Vamos pensar na pessoa que você gosta muito. Cara, eu gosto muito dessa pessoa. A pessoa me ajuda, a pessoa é parceira, a pessoa me abençoa. Quando eu preciso dela, na hora eu posso contar com ela. Aquela pessoa, assim, me faz muito bem, enriquece, me abençoa. Eu gosto muito dessa pessoa. Qual que é a nossa tendência, falando daquilo que a gente pode errar? A nossa tendência, quando a gente vê algo errado nessa pessoa, nós corremos o risco de abrirmos mão da percepção. Poxa, a pessoa está errada. Mas amigo não é aquele que separa a briga, amigo é aquele que chega de voadora. E muitas vezes a gente fala assim, meu amigo está errado, mas eu gosto muito dele. E o que a gente faz às vezes? Passa pano, sabe? Eu não vou falar que ele está errado porque ele vai ficar chateado comigo e aí eu vou perder a amizade. É ou não é, gente? Que às vezes a gente é tentado a ser assim, ficar meio assim de se desgastar com quem é nosso parceiro. A gente sabe que às vezes é assim. E isso é o quê? Às vezes a gente tem até conhecimento, eu acho que está errado. Mas eu vou fingir que não estou percebendo. Tem conhecimento, mas aí não tem percepção. E aí, porque não tem percepção, não tem mudança. Mas aí tem o contrário também. Tem a pessoa que eu não gosto. Tem a pessoa que eu não sou muito fã. Sabe? Não tem muito meu jeito, não tem muita afinidade, assim, é diferente de mim. E aí inverte o negócio. Porque na pessoa que a gente não gosta, a gente vê tudo, até o que não tem.
porque é o jeito que fala, porque é o jeito que... Não, porque fulano anda daquele jeito. Não, porque você viu naquele dia como que aquela pessoa espirrou. Aí a gente começa a perceber tudo. Aí é uma percepção, assim, que a gente olha cada detalhe do que a pessoa fala. Porque a gente não gosta muito. Mas aí a gente abre mão do quê? Do conhecimento. Muita percepção e ausência de conhecimento. Porque aquilo que a gente está falando, a gente não coloca nem a prova, às vezes, para saber se é verdade. E a gente o quê? A gente muitas vezes até pode falar ou perceber, mas não tem o quê? O comprometimento de caminhar junto e de falar, eu te amo. Você pode confiar em mim, porque nas suas imperfeições eu me coloco na condição de caminhar com você para que juntos possamos melhorar. Você está entendendo? É por isso que muitas vezes a gente fala que para construirmos uma cultura de discipulado, uma cultura verdadeira de família, cara, não dá para a gente se basear na afinidade. Não dá para a gente se basear... Gente, pensa. Se tudo é sobre o que eu gosto e o que eu não gosto, se tudo é sobre quem eu me identifico e quem eu não me identifico, se tudo fosse sobre quem eu tenho afinidade ou quem eu não tenho afinidade, quem que eu estou amando de fato? Será que eu estou amando alguém ou não estou amando só a mim? E se o amor está direcionado só a mim, então não é o amor do Senhor, não é o ágape. Porque o ágape é um amor que eu me esvazio de mim pelo outro. Que eu me sacrifico pelo outro. Sabe? E é muito lindo porque eu falo isso hoje, como eu falei, não como uma exortação. Eu falo isso hoje como uma celebração. Porque eu vejo isso em vocês. Um amor onde vocês têm quebrado barreiras para caminhar com pessoas diferentes. Onde vocês têm saído da zona de conforto para se assentar à mesa com pessoas que vocês nunca conversaram e perguntar, cara, como é que você está? Vamos caminhar juntos, vamos fazer novas amizades. Nós vemos pessoas aqui que muitas vezes até pelo natural, que é a diferença geracional, idades diferentes, que dificilmente, de maneira orgânica, vão desenvolver uma afinidade, os mesmos assuntos, os mesmos gostos, os mesmos hobbies, mas até nisso temos tido um coração de quebrarmos essas barreiras para sermos uma só família, onde um cresce com o outro. Então isso é muito lindo. Então quando eu falo sobre isso, eu não estou repreendendo. Pastor, você está mandando recado? Meu irmão, seu Espírito está revelando. Deixa o Espírito revelar. Mas não é. O meu coração se alegra porque eu tenho visto um coração acolhedor em nosso meio, um coração de pessoas que têm saído realmente da zona de conforto. Mas Deus está falando, o amor não é algo estático. O amor já está presente no meio de vocês, mas vocês podem amar cada vez mais. E o amor que vocês têm hoje ainda pode amadurecer. Qual é o resultado desse amor, então? Então, se a gente entendeu para onde Jesus quer que esse amor aumente, para onde a Bíblia nos ensina esse amor em conhecimento, em percepção, a gente vê que há um resultado. Então, quando nós amamos segundo esse tipo de amor, algo muda na nossa realidade, algo muda na nossa relação, nos tornamos um ambiente, é gerada uma cultura diferente aqui em nosso meio. E aí ele continua dizendo, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor. Então, essa é a primeira coisa, esse é o primeiro resultado, esse é o primeiro efeito. Quando há essa cultura de discipulado, quando há essa cultura de o ferro afiar o ferro, aonde a gente olha para o outro e considera as virtudes, aonde aquele que ainda tem dificuldade, às vezes é um neófito, ou precisa ainda se livrar de alguns pecados, e há essa santificação, esse crescimento, a gente aprende a discernir o que é melhor. A gente sai de uma vida onde baseamos apenas no que é certo e errado.
Então eu não vivo mais a minha vida, a minha entrega a Jesus, pensando assim, se eu só não fizer o que é errado, tá bom. Se eu estou só fazendo o que é certo, já é suficiente. Não. A gente passa a não se contentar com aquilo que é bom, para buscar em Deus discernir aquilo que é melhor. Ou seja, num ambiente de discipulado onde há um amor com conhecimento e percepção, a régua sobe. A nossa busca sobe. Os princípios da palavra, eles passam a ser mais radicais. Eu não aceito mais nem aquela mentirinha de vez em quando. Eu não aceito mais aquele pecadinho que não dá nada. Eu passo a guiar a minha vida e até aquilo que muitas vezes é lícito, eu abro mão por um propósito, porque eu entendo para o novo nível que Deus tem para a minha vida, muitas coisas que até são permitidas para aqueles que decidiram discernir o que é melhor, também não convém. É uma vida realmente que olha para Jesus como referência e persegue até realmente se tornar a imagem do Cristo. Isso é uma comunidade que aprende a discernir o que é melhor. É um lugar onde o discipulado ele está tão estabelecido que todos crescem e passam a buscar o que tem de melhor a partir do Evangelho. Mas ele continua dizendo, para serem puros. E essa pureza aqui, talvez na sua versão esteja, para serem sinceros. Tem a ver com transparência. Tem a ver com essa pureza de integridade, de verdade, daquilo que é verdadeiro, sabe? Sinceridade aqui, ele aponta para um costume da época que eram de vasos, que quando eles estavam sendo construídos, alguns acabavam quebrando, alguns acabavam rachando. E o que os comerciantes faziam? Eles colocavam aqueles vasos, eles tampavam, eles cobriam com cera. Então os vasos que ficavam perfeitos ficavam sem cera. E os vasos quebrados eles cobriam com cera. Então quando você fosse comprar um vaso, o que você tinha que fazer? Você não podia pegar o vaso lá e falar assim, olha, é bonito, vou levar. Você tinha que colocar, levantar e pôr à luz do sol. E aí o vaso que foi coberto com cera, as rachaduras, por causa do sol, da luz do sol, começavam a aparecer. E aí você falava assim, olha, esse vaso tem cera. As imperfeições do vaso estavam escondidas. Se a pessoa não fizesse isso, ela levava para casa e quando ela começava a usar, as rachaduras começavam a aparecer. Mas aí ela já tinha comprado, já era tarde demais. Então, o que Paulo está falando? Nesse ambiente onde há um amor que se compromete de verdade e percebe, é um ambiente de sinceridade. É um ambiente que eu amo, o meu amor com maturidade constrói o ambiente não para que eu seja sincero, mas para que o outro seja sincero. Você está entendendo? Eu me torno maduro e eu não demonstro o amor sendo sincero. A sinceridade é a resposta daquele que se sentiu amado e confiante no amor que é visto dentro de uma família. Então, numa família que ama, numa família que aceita, numa família que mesmo quando precisa corrigir, há um comprometimento de caminhar junto, é uma família onde os filhos eles não têm vergonha de abrir, eles não têm vergonha de pedir ajuda. Porque eles sabem que eles não vão ser expulsos, eles não vão ser condenados, eles não vão receber palavras para machucar, mas eles vão ser acolhidos, mesmo que seja para dizer, olha, você está errando aqui, mas você pode melhorar. Então a sinceridade é construída quando eu me posiciono de maneira madura e aqueles que estão à minha volta veem em mim esse coração e confiam que eles podem abrir o seu coração. Está entendendo como a gente constrói a sinceridade? É assim, por exemplo, na célula. Então, na célula,
Às vezes a gente tem aquele dia, eu mesmo, liderando célula, alguns aqui talvez já foram liderados quando eu estava liderando célula, e muitas vezes eu chegava lá chorando, para colocar uma situação. Porque a célula é esse lugar. É um lugar de sigilo, é um lugar de empatia, e é esse lugar de sinceridade, onde a gente pode aplicar isso que nós estamos falando aqui. Agora, às vezes, vai lá uma pessoa e fala, poxa, eu tive uma semana muito difícil. Vou pegar um exemplo aqui, o relacionamento com os meus pais está difícil, ou o relacionamento no meu trabalho, estou com alguma dificuldade. A pessoa está ali, às vezes, abrindo o coração, sendo sincera. E o que a gente faz nesse momento? A gente acolhe, a gente aconselha, a gente fala assim, olha, vamos orar junto aqui. O que eu posso fazer para te ajudar? Agora, quando é ruim, como é ruim quando você abre alguma coisa e vem alguém e fala assim, mas a Bíblia diz isso, é só você fazer isso. Como se fosse fácil. E muitas vezes a gente precisa de acolhimento, de ouvidos e de sermos sinceros naquilo que nós já sabemos a solução, que nós já sabemos que estamos errados, já sabemos o que temos que fazer, mas nós não temos força. E é por isso que antes de nos perguntarmos como eu posso corrigir, como eu posso consertar a vida do meu irmão, eu tenho que pensar como eu posso amar o meu irmão. E aí sim, a partir do momento que eu entendi que eu consigo amar o meu irmão, aí eu estou habilitado para me comprometer com ele. E aí depois eu me comprometo a ajudar ele na percepção daquilo que ele pode melhorar. Vocês estão entendendo, gente? O que é os efeitos desse ambiente? Então, primeiro, a gente mede essa régua por cima. Queremos o melhor daquilo que Deus tem. Depois, a gente constrói esse ambiente de pureza, de transparência, de sinceridade. E nos tornamos irrepreensíveis até o dia de Cristo. O que é irrepreensíveis? É ser perfeito? Não é ser perfeito. E aí talvez na sua versão esteja inculpáveis. Tem a ver com se apresentar aprovado. Não se apresentar com culpa, receoso, desaprovado diante do Senhor. Mas mesmo sabendo que somos pecadores arrependidos. Esse ambiente de amor do Senhor, ele gera um lugar aonde não precisamos carregar as nossas iniquidades, as nossas culpas. Porque se tem algo que gera culpa na vida do crente, na vida do Filho de Deus, são as nossas iniquidades. São aqueles pecados que estamos acorrentados, não conseguimos largar, e aí a gente se isola, a gente fica com vergonha. Ou seja, há uma graça de Deus oferecida às nossas vidas, mas andamos com culpa no nosso coração. E aí sabe o que a Bíblia diz? Confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Não é para sermos perdoados. Eu posso fazer a minha oração sozinho lá na minha casa e Deus ele vai me perdoar de todo o pecado. Agora, para construirmos uma caminhada de cura, de libertação, daquilo que muitas vezes está destruindo a nossa vida, destruindo nossos sonhos, tomando nosso tempo, tomando nosso dinheiro muitas vezes, é quando encontramos em alguém esse amor e a gente começa a confessar, a abrir o nosso coração. Querido, eu já experimentei isso, de pecados que eu só consegui vencer quando eu encontrei em alguém esse amor com conhecimento e percepção, e eu confessei os meus pecados. E aí a cura veio, a libertação veio. Precisamos abrir o nosso coração para isso. Mas não adianta falarmos sobre confessarmos, se no nosso meio não houver aqueles que são maduros o suficiente para ouvir, amar e proteger aqueles que decidiram se expor. Está entendendo, gente? Então tudo é um processo onde tudo está interligado. E por último,
cheios do fruto da justiça. E é isso que eu quero concluir. Nesse ambiente de amor com conhecimento e percepção, nós nos enchemos do fruto da justiça. E o que é fruto? O fruto não é amar. Amar não é um fruto. Nós já falamos aqui, inclusive, sobre tipo de amores que não agrada a Deus. Mas o fruto é para revelar a árvore. E sabe o que Jesus diz? Se você ama só quem te ama, isso não é um fruto. Se você ama de verdade, mas é a pessoa que te ama, que te faz bem, Jesus está falando assim, eu não considero isso um fruto. Ou seja, isso não é uma prova cabal que você é realmente de Cristo. Que esse fruto é um fruto do Espírito Santo. Pode ser, mas não é uma prova cabal. Por quê? Porque isso é conveniente. Se você faz bem, e o amor é fruto do Espírito Santo, a bondade também, mas se você só faz bem aquele que te faz bem, Jesus está falando também, não necessariamente isso é um fruto. Porque isso pode ser apenas o que é conveniente. Agora, quando eu faço bem para quem não me faz bem, quando eu amo os meus inimigos, aí sim, você está revelando o meu caráter. Então, nesse ambiente de amor, há um amor que ele amadurece. Há um amor que vai além do amor natural. Há um amor que ele é cheio de frutos, de paciência, de bondade, de mansidão, de longanimidade. Fruto que não traz um benefício para mim, mas que forma algo na vida do meu irmão. Sabe, existe uma pluralidade no Evangelho que é criacional. Nós somos criados de maneira diferente. Nós temos histórias diferentes, nós temos temperamentos diferentes, temos gostos diferentes. Então, à medida que nos tornamos família, não perderemos a pluralidade daquilo que Deus nos criou. À medida que o Espírito Santo nos enche e vivamos esse ambiente de avivamento da presença de Deus, continuaremos vivendo uma pluralidade de dons. Que Deus vai derramar dons diferentes para cada pessoa. Faz parte essa pluralidade. Agora, em meio a tanta pluralidade, viveremos a singularidade. É o fruto da justiça. É o fruto, não são os frutos. E toda vez que é o no singular, está falando de algo que é no caráter. Está falando de algo que não é eu ser diferente, sabe? Você tem que ser especial, você tem que ser personalizado, você tem que ter um diferencial. Esse ambiente de fruto é o desejo de ser igual. Nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos. Porque se poucos ou um só era paciente, e todos os outros eram estressados, destemperados, o que o relacionamento de discipulado faz? Que daqui a pouco todos nos tornemos pacientes. Isso é o fruto da justiça. É quando estamos tão enraizados, conectados a essa videira, que as virtudes do Cristo que há em nós passam a ser uma realidade em todos. Que as práticas que agradam ao Senhor, que eu dedico ao outro, eu sirvo a Jesus servindo ao outro, passa a se tornar algo não apenas meu, mas de todo mundo. E é aquilo que era uma ação, passou a se tornar uma cultura. Porque alguém começou a desenvolver um fruto verdadeiro da justiça de Deus. E é isso que nós queremos. É que essa ação do Espírito gere esse nível de transformação. À medida que nós continuamos apaixonados por Jesus, quebrantados, buscando essa presença dele, contemplando a sua beleza, orando,
para que Deus derrame dons. Essa é a minha oração, para que a gente possa fluir cada vez mais em dons espirituais. Por quê? Porque esses dons também são parte da edificação da igreja. Então essa liberdade é algo que eu desejo viver. Mas qual é o solo para que Deus derrame os dons? É óbvio. Paulo ele fala, se eu tiver todos os dons e não tiver amor, o dom serve para alguma coisa? Ele não serve para nada. Eu posso entender então que Deus só vai derramar um dom para aquele que tem a capacidade de amar. Para que Deus vai me dar um dom que eu não vou poder ser aprovado por Ele? Então, enquanto eu não aprendi a amar no amor de Jesus, Deus não pode me dar o dom. Porque se eu me mover com o dom sem amor, não vai adiantar nada. Eu ainda assim vou ser reprovado. Então, sabe uma coisa legal? A oração de clamor por dons espirituais é essa oração de Paulo. Que eles amem cada vez mais. Se eu me coloco diante do Senhor, clamando para que eu ame mais, eu estou automaticamente me colocando na condição de receber os dons que Ele tem na minha vida, para que através dos dons a igreja seja edificada no amor de Jesus. Agora, se eu quero dom sem amor, o que eu quero? Eu quero consertar. Eu quero consertar o meu irmão para eu não ter que amar. Vem aqui, Gabriel. Vem aqui. Peguei já alguém grande, né? Cara, imagina só. A minha caminhada com o Gabriel é a nossa caminhada como família. E aí a gente vai longe. E aí a gente está indo, a gente consegue andar rápido, vamos lá. A gente consegue correr, vamos lá. Ó. A gente consegue correr. Agora imagina que o Gabriel se machucou. Vai lá, se machuca aí. Agora ele não consegue mais correr. Agora ele não consegue mais andar rápido. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar mais devagar. Para eu chegar no meu destino, eu vou precisar de mais tempo. Em alguns momentos, eu vou ter que arrumar um lugar, alguma coisa, para o Gabriel sentar. E eu vou ter que parar juntamente com ele. A corrida que eu queria fazer, eu não consigo mais. Perdeu a qualidade daquilo que eu ia fazer. Agora, se Deus me der uma unção para curar o Gabriel, aí a gente consegue continuar correndo. E aí a gente vai chegar mais rápido. É ou não é? Então, se eu curo, vai lá, curo. Em nome de Jesus, seja curado. A gente volta. Chegamos aí, ó. Machuca de novo. Voltou. Agora, ele machucado, vai ter um processo. Onde ele vai ser curado? Talvez eu vou ter que ajudar. Talvez eu vou ter que ajudar ele na sua ferida. Vou ter que carregar ele para muitos lugares. E a gente vai chegar mais devagar. Muitas vezes, o dom, se eu tenho o dom de cura, eu vou consertar o Gabriel. E sabe por que muitas vezes Deus ele não dá o dom para eu consertar? Porque o dom tudo conserta, mas o amor tudo suporta. E ao invés de consertar, Deus quer que eu suporte. Sabe por quê? Porque se eu for assim devagarzinho com o Gabriel, indo, talvez eu não chegue lá mais rápido, mas nós vamos chegar mais amigos. Nós vamos chegar nos conhecendo mais. Nós vamos chegar mais alinhados, com uma maior unidade. E quando chegar no destino, nós não vamos ser apenas dois sócios e companheiros de corrida. Nós vamos ter desenvolvido um relacionamento profundo. E talvez lá no final, aquilo que tem de Cristo nele passa a ser uma marca na minha vida. E aquilo que tinha na minha vida passa a ser uma marca na vida dele também. Pode ir lá, Gabriel. O cara é ator, mano. Aí, ó. Deu para entender, gente?
É óbvio que nós vamos nos mover e continuar cada vez mais clamando para que Deus derrame os dons. Eu quero muito mais. Como o Rafa falou aqui no último domingo, eu quero o que Deus tem de melhor. A medida recalcada, sacudida, transbordante. Eu não abro mão de nada que é da palavra de Deus e que Ele tem para nós. O que não podemos é estar fazendo a oração com posicionamento errado. Mas entender para prepararmos esse solo para que Deus derrame cada vez mais. Amém, gente? E a minha oração que eu quero fazer com vocês nesse final é sobre realmente essa entrega. Eu decidi isso, eu estou comprometido a construir esse ambiente. Eu quero ser parte, eu quero amar com conhecimento e com toda a percepção, para que através da minha vida, naquilo que cabe a mim, esse ambiente seja construído. E você, será que você está disposto? Será que você está disposto a dizer um eu te amo, que é um eu te amo, realmente dizendo, você pode confiar? Talvez enquanto a gente conversou aqui, o Espírito Santo foi ministrando ao teu coração áreas que você pode melhorar, áreas que você pode entregar mais. Porque o Espírito Santo vai alinhando ao nosso coração, ele vai confrontando, como o Bruno falou aqui, é algo que parece que vai nos perseguindo, para que não seja só de palavras, para que não seja só um compromisso que a gente não dá tanta importância. Porque se eu falar hoje aqui que eu vou amar, eu preciso me comprometer a gerar essa confiança no amor que eu decidi entregar. Uma vez a Jaqueline me contou uma história, um conto, né, de dois homens da fazenda, e eles estavam conversando, e daqui a pouco chegou o compadre. Que você me ama mesmo? E aí ele, não, eu te amo, compadre. Então diz para mim, se você tivesse 3 casas, você me daria uma, compadre? Te daria. Se tivesse 3 terrenos enormes, você me daria um terreno? Claro, daria sim, sério. Se você tivesse 3 carros do melhor, te daria, compadre, com certeza. E se você tivesse 3 filhos, e eu nenhum, você teria coragem de me dar? Sim, compadre, daria. Compadre, se você tivesse 3 esposas, você me daria uma? Compadre, eu te daria. Compadre, diz para mim então, se você tivesse 3 cavalos, e aí, compadre? Você me daria? Não, aí não. Mas como assim, compadre? Você falou que você daria carro, casa, se você tivesse 3, até esposas você me daria, compadre. Por que você não me daria 3 cavalos, compadre? Sabe por que eu não te daria, compadre? Porque os 3 cavalos eu tenho. É muito fácil se comprometer, até que a gente tenha que, de fato, se entregar. Enquanto é só uma promessa, é muito mais fácil. Mas a nossa oração não é sobre uma promessa, é sobre realmente uma decisão de entrega. Amém? Então olha para quem do seu lado e fala assim, me arruma um cavalo aí. Então, gente, para a gente encerrar, eu quero orar. Eu quero orar para que o Senhor venha sobre nós e gere esse amor. Para que o Senhor nos ensine. A gente fala, obviamente, sobre essa decisão verdadeira, sobre aquilo que Deus tem entregado não ser uma empolgação, mas a gente sabe que não é fácil. Não é simplesmente decidir pela carne, mas é uma capacitação do Espírito.
E se tem alguém que pode nos ensinar esse amor com conhecimento e percepção, é o próprio Cristo. Então, se você acha que é difícil, se você acha que não consegue, olhe para Jesus. Jesus é aquele que olha para uma mulher pega em adultério e ele fala assim: olha, eu te amo, eu não te condeno. Mas ao mesmo tempo que ele diz, não te condeno, ele percebe e ele diz: agora vai e abandone a sua vida de pecado. Sabe, esse Jesus é aquele que um traidor vem até ele para dar um beijo e ele diz: amigo. Ele sabia que seria traído. Ele diz: amigo. Ele chama um traidor de amigo. Por quê? Porque ele amava. Ele amava de verdade, com conhecimento. Mas ele diz: com um beijo você me trai. Isso é percepção. Eu creio que um ambiente saudável de discipulado passa por essas duas coisas: um amor em conhecimento e um amor em percepção. E eu quero te convidar, você que entendeu essa palavra, você quer se comprometer a amar mais, não é você que quer começar a amar. Se você não ama, você quer começar a amar, pode ser para você também. Mas eu quero dizer para você que já tem experimentado de um nível de amor, de um nível de relacionamento, mas você entende que você pode entregar algo mais, e você quer amadurecer nesse amor. Se você quer isso, sai do seu lugar, se coloque no altar, e nós vamos orar aqui, nos comprometendo, para que Deus cure o nosso coração. Porque mergulhar nesse ambiente de amor, uma das coisas que nos limitam, sabe o que é? São os ambientes passados. As nossas experiências do passado, muitas vezes limitam a gente conseguir enxergar no novo ambiente que está sendo incluído esse amor. Se um dia eu me posicionei com confiança num lugar que deveria ser esse lugar de cuidado, nesse lugar de um confronto puro, desse lugar de zelo, de pureza espiritual, e eu fui machucado, qual é a minha tendência? A minha tendência é muitas vezes até crer nesse amor, mas eu não confio nesse amor. E hoje eu creio que Jesus está quebrando isso aqui. Jesus está quebrando aqui passados de feridas que pessoas abriram na sua vida e não caminharam a primeira, a segunda ou quantas milhas forem precisas, machucaram e te deixaram lá. E talvez isso gere hoje uma barreira no seu coração, aonde você percebe, cara, algo novo está acontecendo, um novo ambiente está sendo construído, mas você ainda tem um pé atrás, você está pensando assim: será? Será? Será que eu posso confiar no meu coração? Sabe o que Jesus está falando? Se você não confiar, dificilmente um dia você vai conseguir cuidar de um coração que foi entregue a você. Mas hoje Deus está falando assim: você não apenas vai amar o suficiente para confiar, mas você vai amar o suficiente para que te seja confiado a vida de outras pessoas, para você discipular, para você caminhar junto, para que no momento da dor muitos serão curados de maneira sobrenatural, mas muitos também você vai chorar com aqueles que choram, você vai celebrar as suas vitórias, e você vai carregar muita gente ao lado com as suas dores, andando mais devagar, mas sem desistir. John Maxwell, ele diz uma frase muito impactante sobre liderança, que é: quem chegou ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Eu sei que isso é uma frase de efeito,
mas de alguma forma há o Evangelho nisso. Não é sobre chegarmos longe, não é sobre termos uma ambição de uma escala espiritual, de sermos cheios de dons, de conquistarmos um sucesso ministerial e quando olharmos para trás vermos que chegamos longe e aqueles que caminhavam com a gente estão muito atrás. Eu não quero isso, eu não quero que você deseje isso. É sobre chegarmos juntos, é sobre chegarmos como famílias, curados, sinceros, um alinhando o outro e nos tornando a imagem do Cristo. Eu gosto muito daquilo que o Douglas, do Dizescope, fala. Você sozinho não é a imagem do Cristo. Você sozinho não é a imagem de Deus. Mas no nós, na família, nós somos a imagem de Cristo Jesus. Começa a orar aí no seu lugar enquanto nós oramos. Deixa o Espírito Santo revelar enquanto nós adoramos aqui. Como você pode aumentar esse amor em conhecimento e em toda percepção. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque o amor de Jesus tem sido uma marca, Deus. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos, porque o Teu amor é visto em nosso meio. E obrigado porque se o Senhor tem nos direcionado, se o Senhor tem essa palavra para nós, é porque o Senhor ainda quer fazer mais. Dá-nos, Deus, essa porção de amor maior. Amadurece o amor, ó Deus, que hoje queima em nossos corações, Pai. Nos dá essa maturidade no Senhor. Nos dá esse amor com conhecimento e percepção para que haja cura aqui em nosso meio. Jesus, eu coloco a vida daqueles que talvez tenham dificuldade, tenham um pouco de peso para entenderem esse amor, ó Deus. Tem barreiras ainda no seu coração. Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça, Deus. Revela um amor de cuidado, um amor do Deus que é o Abba, Pai, o Pai perfeito, para que Teus filhos desfrutem daquilo que o Senhor tem para esse tempo. Um ambiente de amor, um ambiente da Tua graça, um ambiente onde toda a culpa, onde as palavras que machucaram vão embora, mas há uma palavra de amor, de comprometimento, Senhor. Nós oramos, Deus, para que o Senhor venha com cura e que possamos, dia após dia, crescermos no amor do Senhor, esse amor maravilhoso, esse amor incondicional, esse amor sacrificial. É isso que nós queremos, Jesus. É isso que nós desejamos. É isso que nós queremos perseguir como família e como cultura. E que seja assim. Nos capacite na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco. E eu creio que o Senhor falou de maneira específica a cada oração aqui nesse lugar, a cada coração, Senhor. Que todas, como falamos aqui, que nosso coração seja esse solo, onde o amor possa frutificar cada vez mais, para que possamos amar mais e mais, Deus. Nós oramos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito sejam sobre todos aqui nesse lugar, sobre a família que somos, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos adorar o Senhor então.